Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje vamos falar de Lenda Urbana, de 1998. Lenda Urbana é um dos representantes mais famosos dessa leva de novas franquias slasher que surgiram nos anos 90, que eu chamo dos slashers adolescentes. São uns filmes que, depois que o Pânico fez muito sucesso, eles queriam embarcar na onda. Acho que de todos esses filmes que vieram dessa leva, Lenda Urbana é um dos mais cara de pau, mas eu acho também que é um dos mais divertidos. O filme foi uma das primeiras produções da Fênix, que é a mesma produtora que anos depois foi fazer Cisne Negro, Ilha do Medo. E para dirigir o Lenda Urbana, eles contrataram um cara chamado Jamie Banks. O filme foi um sucesso de bilheteria, o que garantiu que ele tivesse algumas continuações, mas não tantas assim. E talvez isso tenha acontecido porque o filme não foi tão bem de críticas assim. Muita gente estava chamando ele de um tipo de Pânico com desconto. O que eu acho justo, na verdade, mas não acho que seja uma coisa tão negativa assim. Ele com certeza é um filme que pega Pânico como modelo, mas ao invés dele ter a metalinguagem e a temática de filmes de terror, o filme todo fala sobre e replica várias lendas urbanas, que é outro tipo de terror. Eu acho que isso é uma coisa bem legal dele, que ele é uma cópia, mas ele tem uma identidade bem clara ali que é única. Assim, não é tão única, né? Porque nos anos 90 a lenda urbana estava na moda e tinha muito filme falando de lenda urbana. Mas o Lenda Urbana é um filme que ele é sobre isso, então ele pega esse tema e aproveita dele até não poder mais. E muitas pessoas que estudam o gênero citam esse filme e incluem ele como um dos maiores motivos pelos quais certas lendas urbanas que já estavam meio esquecidas voltaram nos anos 90 e se tornaram mais populares, parte da cultura geral. Mas antes de falar mais sobre o filme, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Lenda Urbana, o que vocês acham desse filme e das suas continuações. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, considere virar membro. Quando você é membro do canal, além de apoiar a gente, você ganha acesso a um conteúdo exclusivo que a gente lança e também pode escolher alguns filmes através de votações que a gente faz com os membros. Inclusive, Lenda Urbana foi uma indicação dos membros, entrou numa dessas enquetes e ele, na verdade, aconteceu uma coisa única aqui, que ele empatou na primeira enquete junto com o Planeta Terror. Então eu tive que fazer uma enquete de desempate que ele quase empatou de novo. Lenda Urbana levou por muito pouco. Então é aquilo, né? Se você queria ver Planeta Terror, então seja membro da Trasheira. Se você fosse membro, esse vídeo seria de Planeta Terror e não de Lenda Urbana. E também já vou liberar o aviso de spoilers. É uma sessão Trashback, vão ter spoilers aqui. E eu vou lançar outro aviso de spoiler quando eu for falar da identidade do assassino, mais ou menos pra metade do vídeo. Mas estejam avisados que spoiler tá liberado. E agora, a trama de Lenda Urbana é sobre uma série de assassinatos que está acontecendo no campus da Universidade de Pendleton. Esses assassinatos estão imitando lendas urbanas conhecidas, e todos os jovens que estão sendo assassinados são amigos ou conhecidos da Natalie, que é a nossa protagonista. Natalie sabe que tem algo errado, mas ninguém acredita nessa história absurda de assassino de lenda urbana. A única pessoa que está disposta a ajudar ela é o Morbius, que é um aluno de jornalismo que escreve para o jornal da faculdade. E os dois então tentam descobrir a identidade desse assassino misterioso e saber por que ele está aparentemente indo atrás da Natalie. Uma coisa que eu gosto desse tipo de história é que ela é meio que um retorno ao estilo slasher do começo dos anos 80. Porque acho que tem esses dois tipos de filme slasher. Tem os Jason e Fred, que você já sabe quem é o assassino, uma personalidade estabelecida e o filme é sobre ele matando gente. E tem esses filmes que a graça é saber a identidade do assassino. Tipo o primeiro Sexta-feira 13 ou o Dia dos Namorados Macabro. É essa coisa meio Scooby-Doo, que tem um vilão mascarado e o filme vai apresentando vários personagens diferentes que podem ser esse vilão, que são suspeitos, e a gente fica tentando adivinhar quem que vai ser. A primeira vez que eu assisti Lenda Urbana, eu demorei bastante pra sacar quem era o assassino, porque acho que é um filme que até que faz bem esse lance de jogar a suspeita pra cima de vários personagens diferentes ao mesmo tempo. É um caso clássico de você ficar na dúvida se eles vão colocar um personagem óbvio pra ser o assassino ou se vai ser um personagem de reviravolta, alguém que não estava sendo muito preparado. Porque tem muita gente que seria óbvio aqui, porque o filme tem alguns personagens caricatos. Tem alguns que nem participam tanto da trama, por exemplo, o faxineiro interpretado pelo Julian Hitchens. Uma figura lendária do terror, o cara que já tinha feito Cubo, depois foi fazer Pânico na Floresta e vários outros filmes. Ele é praticamente o estereótipo de um personagem suspeito, e eu acho ótimo como parece que viraram pro setor e falaram: caraca, maluco, tu tem uma cara de filme de terror, e só começaram a colocar ele em todos. Tem o professor, que é interpretado pelo Robert Englund também. É o professor conveniente que tá ensinando uma matéria de lenda urbana na faculdade. É incrível como isso é uma figura recorrente de filmes de terror.
Entre esse filme e Candyman, parece que lenda urbana era o tema mais estudado nas universidades de humanas dos Estados Unidos nos anos 90. Ele tem duas funções na trama. A primeira é servir como um senhor roteiro. Ele vai lá e explica pra gente o que são lendas urbanas, caso alguém que esteja assistindo o filme não saiba ainda. Ele dá uns exemplos práticos, é esse tipo de personagem. E eventualmente ele vira um suspeito. Os personagens começam a suspeitar dele porque tem essa lenda urbana no campus de um massacre que aconteceu lá no passado. Um cara entrou num dormitório e saiu matando todo mundo com uma faca, e na metade do filme eles descobrem que não é uma lenda urbana, que é real, e que o professor Robert Englund é o único sobrevivente. E eu acho que foi uma ótima escolha de elenco pra isso. Porque ele não é um personagem tão excêntrico, ele é um professor normal. As ações dele no filme não dão muito motivo pra gente suspeitar dele. Mas a gente suspeita porque ele é o Robert Englund, o cara interpretou o Fred Krueger, um dos assassinos slashers mais famosos do cinema. Então a gente tem uma suspeita natural, já acha que ele pode ser o vilão do filme por causa disso. Eu acho que é uma boa escolha de elenco para um personagem que é essencialmente uma pista falsa, ele não é nada. O último personagem mais suspeito que tem aqui é o Morbius. O personagem dele é um clássico personagem do jornalista que quer fazer uma matéria sensacionalista sobre o que tá rolando, que tá indo atrás de prêmio. E no começo, o fato dele ser um estudante da universidade e seu interesse romântico da protagonista disfarça um pouco, mas se você parar pra pensar um pouco, tu percebe que o Morbius aqui é basicamente a Gale Weathers do Pânico. Os dois têm uma dinâmica parecida com o protagonista numa relação profissional ali, que a protagonista fica criticando o Morbius o tempo todo, eles ficam tendo discussões sobre a ética do jornalismo ali pra cobrir uma matéria dessas de assassinato. É basicamente a Gale Weathers. O filme só começa a jogar a suspeita no Morbius lá pro ato final, porque ele é um dos últimos personagens que sobrou também e precisa de alguém pra ter a suspeita ali pra não ficar óbvio quem é o assassino. Essa semelhança aí do mesmo modelo de personagem do Morbius e da Gale Weathers também não é a única coisa desse filme que parece Pânico. Em primeiro lugar, tem um humor autoconsciente aqui que é muito pontual, e às vezes esses momentos ficam um pouco deslocados porque boa parte do lenda urbana se leva a sério. Tipo a personagem no começo do filme, que tá no carro sendo atacada por um assassino que tá escondido no banco de trás, enquanto a rádio tá tocando Total Eclipse of the Heart, e a letra fala Turn Around, meio que falando pra personagem se virar e ver o assassino. É uma escolha irônica de música que eles colocaram ali. Mas o que eu acho mais engraçado dessa cena, na real, nem é isso. É que no começo da cena ela tá cantando a música no carro e ela tá cantando, tipo, super mal, tá errando a letra, que é uma coisa bem natural, eu achei engraçado. Tem o personagem do cara piadista babaca também, que é interpretado pelo menino que fez Dawson's Creek. E tem uma cena fazendo piada com isso também, que ele sem querer liga o rádio do carro e o rádio tá tocando a música tema do Dawson's Creek pra fazer a referência. E essas são duas cenas que chegam perto dessa metalinguagem, essa coisa da quarta barreira que o Pânico faz. Mas os filmes do Pânico são todos sobre isso. Lenda urbana não é, então essas cenas acabam se destacando ali no meio. Eu acho que tem umas escolhas peculiares aqui também do humor. Eu acho esquisito que depois de algumas mortes, aparece um personagem aleatório fazendo uma piada ou um trocadilho sobre a pessoa que acabou de morrer. Eu fiquei me perguntando se isso não era um reflexo dos slashers engraçadinhos, tipo Chuck ou Fred. É como se o roteirista tivesse pensado numa frase de efeito pro assassino slasher canastrão falar depois que ele mata alguém. Mas nesse filme o assassino não pode falar porque senão entrega a identidade. Então as falas vão pra uns personagens secundários que parecem só ser bem babacas, que estão lá fazendo piada sobre a garota que acabou de morrer. Então tem esse humor pontual que lembra um pouco os filmes do Pânico, mas também não é só isso. Na real, todo o cenário da faculdade, principalmente a rádio do lugar, o estúdio, lembra muito o Pânico 2, que saiu um ano antes desse filme. Os dois, inclusive, têm uma cena de perseguição que acontece nesse estúdio e que usa a janela e o isolamento de som do lugar para fazer um terror visual ali, do assassino chegando e o personagem não percebendo. O Lenda Urbana também tem um reitor da faculdade que é assassinado na metade do filme. Igual o diretor do colégio do Pânico, que também é assassinado na metade. Apesar de que essa é uma comparação meio injusta, porque os dois personagens acho que são bem opostos. O diretor velho da moeda do clique no Pânico era mais respeitoso com o trauma da protagonista, levava a ameaça do assassino a sério. O reitor do Lenda Urbana é só um babaca mesmo. Ele não só não acredita na protagonista, ele ativamente coloca obstáculos para atrapalhar a vida dela ao longo da trama. Mas o que mais me pareceu emprestado do Pânico aqui é um dos personagens que é o amigo doido, que parece muito o Stu. Inclusive, os dois personagens organizam uma festa na casa deles lá pro ato final do filme.
Mas a cena mais descarada aqui pra mim é uma cena que o amigo doido e o Morbius estão discutindo na frente de um monte de gente quem que pode ser o assassino, com cada um acusando o outro. A cena lembra muito a cena do Stu e do Randy discutindo na locadora do Pânico. Se parar pra pensar, até os diálogos dos jovens desse filme é meio parecido. É uma coisa meio caricata porque parece que todos os personagens são especialistas em lenda urbana e estão discutindo sobre lenda urbana o tempo todo. E é o mesmo estilo dos diálogos de Pânico, só que lá eles falam sobre filme de terror e tem essas referências. Aqui nesse filme eles só mudam o tema, o que eu acho mais bizarro, porque é mais provável você encontrar gente que sabe muito de filme por aí do que gente que é especialista em lenda urbana e fala disso o tempo todo. Mas ao mesmo tempo eu acho que é nisso que o lenda urbana se diferencia, né, como eu já disse. Porque ele é um slasher temático, ele abraça essa temática e vai com tudo. O roteirista desse filme parece que tentou socar a maior quantidade de lenda urbana possível no roteiro de qualquer maneira. Todas as cenas que tem o programa de rádio lá sendo gravado ou sendo escutado pelos personagens, tem alguém que tá narrando uma lenda urbana nele. A garota que troca a pílula anticoncepcional da amiga por aspirina, uma lenda urbana que é falada ali, por exemplo. Ao longo do filme tem vários personagens que estão espalhando lendas urbanas ou estão recriando. O professor Robert Englund faz os alunos beber refrigerante com um Mentos genérico da vida. A protagonista e a amiga dela tentam invocar Blood Mary numa cena. Eles são até bem criativos com isso. Por exemplo, na festa que rola no final, tá tocando a música Love Roller Coaster, que por muito tempo teve uma lenda urbana de que tinha um grito de uma mulher sendo assassinada que foi usado na música. E aí aparece um personagem figurante aleatório ali só pra contar essa história pra protagonista. E tem também todas as lendas urbanas que o assassino faz referência quando ele mata alguém. A cena inicial famosa do assassino do banco de trás é uma lenda urbana. Tem uma cena que faz referência àquela lenda clássica dos traficantes de órgão que sequestram a pessoa, roubam um rim. Toda a morte do cara do Dawson's Creek é ele sendo enforcado em cima do carro com a protagonista dentro, escutando o pé dele raspando no teto sem saber o que é também uma lenda urbana, que curiosamente faz parte da lenda urbana do cara do gancho. Um cara misterioso que tem um gancho na mão que ataca um casal que tá num carro, que provavelmente serviu de inspiração pra uns filmes tipo Candyman, e eu sei que vocês fizeram no verão passado, que tem esses vilões com o gancho, e se trata um pouco de lenda urbana também. Mas o que eu sempre lembro do lenda urbana é o lance do farol de carro. É uma lenda sobre os membros de gangue terem uma iniciação, que eles andam com o carro com o farol apagado por aí, e a primeira pessoa que pisca o farol pra avisar eles vão atrás e matam. Isso é mencionado algumas vezes na trama antes de ter alguma relevância. Isso acontece quando a gente descobre que essa lenda faz parte do passado sombrio da protagonista. Porque né? Tem a protagonista do filme, a Natalie, que eu acho uma personagem bem genérica. O lance dela é que ela tem um trauma do passado, porque ela e uma amiga foram zoar um carro aleatório com esse lance da lenda urbana do farol, o carro bateu e o cara que estava dirigindo morreu. Então essa é uma lenda urbana que a protagonista tem uma conexão emocional ali, e é claro que o assassino usa isso também contra ela em outra cena do filme. Então isso volta várias vezes no roteiro. E em uma questão de roteiro, eu gosto dessa história da protagonista, porque acho que ela também serve pra deixar menos óbvio quem é o assassino. Porque tem duas histórias sombrias que aconteceram no passado aqui. Tem o massacre no campus e tem o trauma pessoal da protagonista, e a gente não sabe qual dessas duas é a motivação do assassino. E agora a gente vai falar sobre a identidade do assassino, vai aqui o segundo aviso, como eu disse que ia ter. Mas acaba que a motivação dele não é a do massacre do campus, é a motivação pessoal. O assassino no final é a Brenda, a melhor amiga da protagonista, que na real quer se vingar porque o cara que morreu no acidente causado pela protagonista e a amiga dela era o namorado da Brenda. E pra falar a verdade, como eu acho a protagonista desse filme meio merda, eu acho que ela tem esse passado sombrio, mas ela não tem redenção nenhuma por ter feito parte dessa pegadinha e matado o cara sem querer. Então quando a vilã revela a motivação dela, eu falo, ok, justo, eu vou torcer pra assassina então. Como eu disse, o filme tem muito personagem que eles colocam como suspeitos, eles não jogam a suspeita pra cima da Brenda em momento nenhum do filme, então a reviravolta pode aparecer meio aleatória, não tem tanto preparo assim, apesar de ter algumas dicas muito sutis. Algumas coisinhas que fazem sentido, tipo, a protagonista fala pra Brenda que ela quer ir embora do campus e prefere ir pra casa, e a Brenda convence ela a ficar lá e participar da festa e tudo mais, porque ela quer que ela fique lá pra atormentar a vida dela, ela é assassina. Mas eu acho que essa assassina acaba caindo também naquela coisa do Crazy Joe, que a gente chama aqui na trecheira, que a atriz muda de atuação completamente quando é revelado que ela é assassina. Eu acho que fica muito ruim, eu não gosto tanto da atuação dela no final, porque ela fica muito caricata, ela tenta exagerar demais pra mostrar como ela é assassina, maluca, e fica mais parecendo uma paródia ali, não é muito ameaçador. E também tem essa subtrama do triângulo amoroso, que tanto a protagonista quanto a assassina querem ficar com o Morbius,
E no começo parece que isso é um conflito entre as duas amigas ali, bem raso, né? Essa coisa de, eu tava afim do Morbius e você ficou com ele. Mas aí no final você descobre que tem um pouco mais ali, porque a Brenda, a assassina, tem um trauma já da protagonista matando o namorado dela, então ela não quer perder o outro cara. Só que isso também nem é muito aproveitado, porque quando o Morbius chega no final pra tentar seduzir a assassina, ela só decide, vou matar ele também. Aparentemente ela não gostava tanto do Morbius assim. Dá pra culpar ela? Uma outra coisa que eu acho legal desse filme também é o visual do assassino, antes da gente saber a identidade dela. É só uma pessoa usando um casaco bem agressivo e cobrindo o rosto. É bem simples e funciona. E como eu disse, é uma coisa que remete um pouco a esses slashers do começo dos anos 80. O vilão era só uma pessoa usando uma roupa específica e cobrindo a cara. Mas eu acho meio engraçado como o filme coloca todos os personagens suspeitos tendo, por acaso, um casaco que é exatamente igual ao do assassino. Tem no armário do professor, tem no carro do faxineiro. Todo mundo lá, aparentemente a moda é usar esse casaco. Mas o resto do visual do filme é bem feito também. A fotografia tem uma coisa sombria legal ali, e eu gosto dos cenários que eles constroem ali no campus. A sala do professor Robert Englund é bem cheia de detalhes, cheia de item diferente, para caracterizar ele como um professor de antropologia ou alguma coisa assim. E o ato final do filme se passa no dormitório abandonado dos massacres que aconteceram muito tempo atrás, e também é um cenário bem efetivo, dá esse clima macabro pro final do filme. E eu gosto desse ato final, mas acho que o maior problema dele é que a assassina fala demais. A assassina fica muito tempo falando, explicando a motivação dela, igual um vilão de James Bond. Eu só tava pensando, cara, só fica quieta e atira nessa galera logo. Esse filme com certeza é mais longo do que ele devia ser. Tem 1h40 e muito final diferente, parece o Retorno do Rei. Tem esse confronto no dormitório abandonado que termina com a assassina caindo da janela. O filme podia acabar ali fácil. Aí depois tem o ato a mais da assassina atacando os protagonistas num carro e caindo de uma ponte, que eu acho bem desnecessário. Mas aí tem o final do filme, que eu acho uma cena boa, eu gosto dela. Porque durante esse ato final todo, tem os diálogos da galera mencionando como tudo que tá acontecendo ali tá pronto pra virar uma lenda urbana também e ser recontado em vários outros campos. E é exatamente isso que acontece. A cena final é um novo grupo de jovens em uma universidade contando tudo o que aconteceu no filme como se fosse uma lenda urbana. E eles replicam quase exatamente o mesmo diálogo que acontece no começo do filme quando os personagens estão discutindo sobre lenda urbana também na faculdade. A diferença é que um dos jovens que está nessa roda de discussão no final é a Brenda, que a gente já sabe que é a assassina, e ela fala, não, você contou errado essa história, deixa eu contar de novo, dando um gancho ali para continuação. E eu gosto desse final também porque ele dá essa margem para interpretação que dá para enxergar esse filme todo como se ele fosse essa lenda urbana sendo recontada num campus aleatório. Dá para pensar que esse filme todo foi do ponto de vista de um narrador não confiável. Então não necessariamente o que a gente vê ali dessa história do lenda urbana aconteceu de verdade. Isso talvez agora seja uma viagem minha, mas eu acho que dá para tirar uma metalinguagem disso também, porque no fim das contas, lenda urbana é um slasher temático que repete vários elementos de filmes slasher que a gente já conhece. O que combina com o jeito que eles explicam lendas urbanas nesse filme. Eles falam que é sempre a mesma história que é recontada em lugares diferentes e sempre tem alguma mudança nela, uma coisinha aqui e ali, um detalhe. Então acho que dá pra traçar esse paralelo entre lendas urbanas e filme slasher. Porque filme slasher é isso, é sempre a mesma história, a mesma moral, que é recontada várias vezes com diferenças de detalhes ali. O roteiro do filme ainda tem uns pontos legais ali, umas coisas que se amarram legal. Mas pra mim a melhor personagem no filme é a segurança do campus, com certeza. Porque ela é um pouco figura cômica, mas ela também tem uma das melhores pequenas caracterizações de personagem aqui. Porque tem um filme Blaxploitation que ela idolatra, ela tem um pôster da protagonista no quarto dela, ela fica replicando as cenas e repetindo as falas enquanto assiste. E eu acho que é uma caracterização simples, mas que funciona. Ela tem essa figura fodona dos filmes do Blaxploitation que ela se enxerga ali, porra, é isso que ela quer ser da vida dela. Eu acho legal isso. Aí tem também a personagem da mina gótica, que a primeira vez que ela aparece, ela tá transando no quarto que ela divide com a protagonista e reclama quando a protagonista acende a luz. Mais tarde a protagonista entra no quarto, o assassino tá lá matando a gótica, mas ela acha pelo som que ela tá transando de novo e fala, pô, não vou acender a luz agora não. E uma curiosidade aqui é que na primeira cena dela, a mina gótica tá transando ao som de Rob Zombie. E ela é interpretada pela Danielle Harris, que alguns anos depois foi escalada pra fazer a Annie nos filmes do Halloween do Rob Zombie. Então olha só.
Pra encerrar, tem que falar das cenas de morte, porque é um filme slasher. Acho que é um desses filmes que cai na famosa categoria de a cena inicial é bem melhor do que o resto do filme. Isso porque essa cena é um ótimo exemplo de subverter a expectativa de um jeito legal em filme de terror. Começa com essa garota parando num posto de gasolina, encontrando um atendente muito suspeito que faz ela sair do carro e parece que quer atacar ela ali, mas a reviravolta é que ele tá tentando avisar ela que tem um assassino escondido no banco de trás do carro dela. Eu gosto bastante da construção dessa cena e acho que de novo é uma ótima escolha de elenco. Para fazer esse atendente eles colocaram o Brad Dourif, outro ator bem conhecido por fazer personagens vilões assim, principalmente o Charles Lee Ray e a voz do Chuck nos filmes do Brinquedo Assassino. Então você vê ele ali sendo um cara estranho ali no posto de gasolina, você já acha que ele vai ser um assassino em potencial. O que é até meio irônico porque a garota que ele tenta avisar no começo se chama Mancini, que é o mesmo nome do Don Mancini, criador da série do Chuck. E eu acho a cena bem construída, tem esses detalhezinhos que você percebe mais se você vê de novo. Você consegue ver o Brad Dourif olhando no banco de trás e percebendo que tem um assassino ali, mas se você não saber que tem um assassino ali, não parece nada demais. Então eu acho uma cena boa. Outras cenas de morte no filme são um pouco mais variadas. A maioria não mostra tanta coisa assim acontecendo, como era de costume nesses filmes slashers anos 90. A gente nunca vê a garota sendo decapitada na primeira cena. E outras mortes acontecem quase toda fora de quadro, tipo a morte da Tara Reid. Ela interpreta a amiga que tem um programa de rádio e a morte dela é muito disfarçada. A gente não vê nada que acontece, vê só o assassino sacudindo um machado. O que eu acho até legal porque isso tá no filme e estabelece um precedente de que mesmo a gente não vendo a pessoa sendo assassinada, ela pode ter morrido ali. Aí no ato final, quando a protagonista escuta a Brenda sendo atacada, gritando, a gente não duvida de que ela pode ter sido assassinada fora de quadro mesmo, porque isso já aconteceu antes no filme. O que é bom pra reviravolta, porque ela não foi assassinada, ela era a assassina, né? E apesar de não ter tanto efeito no filme, ele tem uns momentos pontuais que são bem sangrentos. Tipo a morte do reitor na garagem, ou a morte do banheiro, que a assassina obriga o cara a beber produto de limpeza. Mas mesmo essas cenas têm uma montagem esquisita, que os planos vão passando rápido demais, de muito ângulo diferente. Parece que eles estão tentando mostrar o que aconteceu, mas ao mesmo tempo não deixar tão explícito. O que eu acho engraçado porque a maioria desses filmes tinham esses cortes todos para não aumentar a classificação indicativa, ficar ali no PG-13. Mas pelo que parece, mesmo assim o Lenda Urbana tem uma classificação R, que é uma classificação alta. Então, sei lá por que eles fizeram isso, às vezes era só estilo mesmo. Mas enfim, né, muita gente acusa o Lenda Urbana de ser uma cópia descarada de Pânico, o que talvez ele seja mesmo, mas eu não acho que seja um filme ruim. Ele é bem competente na parte técnica dele, ele tem umas ideias legais, ele aproveita bem a temática e é um filme divertido. Então é isso que é o Lenda Urbana, pessoal, e até a próxima.